real. Certamente que já deve ter ouvido em algum lugar que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Não há dúvidas que aos nossos olhos carnais, humanos, só podemos ver simplesmente o corpo. Mas para além do corpo existe a alma e o espírito. E a alma, certamente, que é o que vivifica, portanto, é o que equilibra o nosso corpo. E o espírito é o que dá suporte, é o que dá vida. É o que vivifica, portanto, a nossa existência. E, amados irmãos, o mundo espiritual é uma realidade tremenda. Contanto, certamente que nós reconhecemos até, na ignorância consciente ou inconsciente, a maior parte de nós reconhecemos o mundo espiritual, que é um mundo que transcende a nossa capacidade de entendimento humano, que transcende qualquer habilidade, qualquer inteligência do ser humano. Razão pela qual algumas pessoas conscientes, de livre e espontânea vontade, tomam por si a disposição, a vontade, a decisão de vender a sua alma. Sim, algumas pessoas conscientes vendem a sua alma. No entanto, devo reconhecer que algumas pessoas vendem a alma inconscientemente. Como é que isso ocorre? Peço a sua maior atenção. Vai me criticar, vai concordar comigo, mas esta aqui é a pura verdade. Amados, quando nós analisamos no nosso meio, no nosso seio, temos realidades tristes quanto essa. A pessoa, ela cresce, chega um momento da vida que ela quer fazer, que ela quer prosperar, que ela quer conquistar, no entanto, por alguma razão, ela não consegue alcançar o que quer. Faz de tudo, tenta de tudo, não consegue. Com dinheiro, com influências, faz de tudo, não consegue. E aí se dá conta de que, para além da sua vontade, há uma força transcendente, há uma força para além do seu domínio. Existe alguma coisa que ela não consegue controlar, que ela não consegue dominar. Sim, porque ela reconhece que as coisas não estão bem. No entanto, não consegue entender por que as coisas não estão bem. Agora, algumas pessoas, por uma questão de legado da tradição, procuram, por exemplo, curandeiros, feiticeiros, bruxos, para consultar os adivinhos, para consultar por que as coisas não estão bem. Logo, fica claro que a pessoa reconhece que há uma força espiritual, há uma força transcendente que ultrapassa, portanto, a sua capacidade de controle e domínio. Razão pela qual recorre a alguém por recomendação, por experiência. Recorre, portanto, a alguém que ele acredita que tem poderes mágicos, poderes transcendentes para fazer a interpretação da sua vida. Uma vez lá e pergunta: por que a minha vida não está bem? Por que eu quero e não consigo? Por que eu? E alguns dizem: porque eu quero ter fama. Eu quero que os meus negócios dê certo. Eu quero que a minha vida profissional dê certo. Então ele celebra um pacto com os curandeiros, com os feiticeiros, com os demônios, para que alguma coisa vá bem na sua vida. Consulta os espíritos dos mortos antepassados, como quem diz, demônios. E é instruído, segue um ritual, crendo ele que aquele ritual efetivamente vai segurar a sua vida para que a vida corra bem. Logo fica claro que essa pessoa tem noção de que o mundo espiritual é real. No entanto, não tem sabedoria para poder buscar solução certa para este problema. Algumas pessoas conscientes vão para celebrar um contrato de venda de alma. Se você quer que as coisas lhe corram bem, então venda-nos a alma. Declara, confessa, repita o que nós vamos instruir para fazer. Traga sacrifícios, invoca nomes, invoca coisas, sacrifica coisas X para que efetivamente as coisas que você deseja, portanto, possam acontecer. Amados, de qualquer forma, consciente ou inconsciente, as pessoas celebram contratos espirituais, as pessoas, digamos, vendem as suas almas por uma questão de desejos. E, amados, quando nós olhamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é pelas nossas almas. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em seu coração, confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Jesus veio ao mundo para a salvação de alma daquele que nele crê, para que não se perca. A preocupação de Deus conosco, amados irmãos,
em todos os aspectos, acima de tudo e fundamentalmente, no final de tudo, é com a nossa alma. Para que a nossa alma não vá para o inferno. Aleluia. Amados, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que a dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. 6. Mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvidar é como as ondas do mar, levadas pelo vento. 7. Esse nem pense que há de conseguir alguma coisa do Senhor, pois é um indeciso e pouco seguro em tudo que faz. Aleluia. Amados, aqui o Tiago faz referência efetivamente à necessidade de nós, todo aquele que reconhece as suas limitações, que reconhece que não é sábio, reconhece que há alguma coisa em falta, há alguma coisa que lhe escapa o controle e o domínio, efetivamente deve pedir a Deus. Aleluia. Deve pedir a Deus. E acima de tudo, o que se deve pedir a Deus, amados irmãos, mais do que bens, patrimônios, carros, dinheiro, emprego, a Bíblia diz aqui, se alguém não tem sabedoria suficiente, porque sim, a Bíblia diz que Deus já nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No entanto, para podermos atrair, para podermos buscar, para podermos trazer a existência física desta manifestação de bênção, efetivamente nós precisamos ter sabedoria. E se alguém não tem essa sabedoria, efetivamente deve pedir a Deus. Amados, quando nós voltamos para o livro de Crônica, a segunda de Crônicas no capítulo 2, ou segunda de Crônicas no capítulo 10, no capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que, por isso, dá-me sabedoria e inteligência para eu conduzir este povo. Aleluia. Amados, esta passagem de segunda de Crônicas, capítulo 1, no versículo 10, faz referência à conversa, ao diálogo entre Rei Salomão e Deus. A Bíblia diz que Rei Salomão teve um privilégio de contato direto. Enquanto ele subiu ao monte para orar, ao monte Gibeon para orar, para oferecer sacrifícios a Deus, a Bíblia diz que naquela noite o Espírito do Senhor Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, o que tu queres? Peça qualquer coisa que tu quiseres, portanto eu te darei. E a Bíblia diz que Salomão, mesmo sendo sábio, ele reconheceu que a sua sabedoria é limitada. Ele diz: dê-me sabedoria e inteligência para eu poder conduzir este povo. Amados irmãos, a sabedoria pede-se a Deus. Com humildade, nós podemos recorrer a Deus para nos dotar de sabedoria. Certamente, por você ver alguém, você deve admirar qualidades de alguém. Alguém que flui, alguém que fala, alguém que ministra, alguém que faz, alguém que trabalha, alguém que opera, que ensina de uma maneira extraordinária. Digamos, sobrenatural. Isto é sabedoria. E qualquer um de nós, amados irmãos, pode fluir nesta dimensão de sabedoria. Aleluia. Então, amados irmãos, nisto eu quero dizer efetivamente que é sábio nós reconhecermos efetivamente a existência do mundo espiritual. É tão real o mundo espiritual. Embora não visível aos nossos olhos humanos, carnais, o mundo espiritual é real e é espiritualmente visível. Porque quando nós falamos de espiritual, estamos a falar de reconhecimento, mas acima de tudo de poder nos posicionar no espírito para operar. E nós como cristãos, amados irmãos, quando estamos em Cristo, somos uma nova criatura. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando nós buscamos, quando nós nos concentramos, quando nós atraímos pela fé as coisas espirituais, nós nos colocamos espiritualmente numa posição de agir pela fé, de operar no mundo espiritual. E a Bíblia diz que a nós foi dado poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Significa, em outras palavras, que quando nós operamos no Espírito, temos poder e autoridade, estamos espiritualmente posicionados como filho de Deus, com autoridade sobre todas as circunstâncias. Sobre todas as circunstâncias. Quem prospera no Espírito tem habilidade, está numa posição privilegiada para lidar com qualquer circunstância, com qualquer situação. Razão pela qual, amados irmãos, é muito importante nós investirmos no conhecimento. É muito importante nós buscarmos
sabedoria. É muito importante nós temermos a Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, seja glorificado na sua família. Amém. E graças a Deus.